Bom dia. Domingo de Páscoa na ressurreição do Senhor. Todos de pé para receber o nosso celebrante. O canto inicial é de número 1 do folheto. Bom dia a todos, nós que estamos aqui na capela e também você que acompanha pelas mídias sociais. Feliz Páscoa a todos nós. É sempre uma alegria celebrar a missa, de maneira especial no dia de Páscoa. A Páscoa para nós se a missa é celebrar a morte e a ressurreição do Senhor, a Páscoa é a celebração maior deste evento. Então, nessa certeza de que o Senhor ressuscitou, vamos traçar sobre nós não só o sinal da sua morte, mas o sinal da esperança de sua ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Despontou o dia da salvação. A morte foi vencida. O Cordeiro ressuscitou, para que o canto novo dos redimidos, entoados na liturgia, ecoe em todos os domingos e nos impulsione na fé, reconheçamos nossa fragilidade e revestimos-nos da força do ressuscitado. Por isso, para continuarmos rezando dignamente essa Santa Missa, vamos pedir perdão a Deus por aqueles pecados que nos afastam dele, por aqueles pecados que nos dificultam acreditar que Jesus ressuscitou. Nós veremos no tempo pascal a dificuldade dos discípulos em acreditar que Jesus realmente ressuscitou. Eu sei que para nós hoje isso também é um desafio, entender a ressurreição de Jesus, aceitar a ação de Deus. Por isso, no momento de silêncio, coloquemos nas mãos do Pai as vezes que a gente duvida que Ele age, das vezes que a gente duvida da própria ressurreição do Senhor.
Senhor Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. No dia da gloriosa ressurreição do Senhor, ouçamos com alegria sua palavra e, junto com Maria Madalena, corramos a anunciar que ele está vivo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelos demônios, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos.
Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apareceis também com ele, vestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura do dia de hoje, do Atos dos Apóstolos, ela é, além de ser logicamente muito importante, senão não estaria na Bíblia, né? E nem no Atos dos Apóstolos, ela, além de ser, ela é bonita, além de ser importante, ela é muito bonita. Por quê? Porque é o primeiro anúncio, a primeira coisa que os discípulos começavam a falar de Jesus é o que está aqui na primeira leitura do dia de hoje. A primeira coisa que os discípulos falavam para as outras pessoas, quem era Jesus, está resumido no texto de hoje. Né? Olha, vocês sabem, São Pedro aqui, ele faz um resumo do primeiro anúncio que eles faziam. Quando os cristãos chegavam no lugar, os apóstolos chegavam no lugar, é o resumo. Aqui está o resumo do que eles faziam. Eles anunciavam quem era Jesus. Jesus, ele era judeu, nasceu na Galileia, foi morto, foi crucificado, mas Deus o ressuscitou. E ressuscitou para quê? Para salvar a todos. Ele ressuscitou no terceiro dia, e ele ressuscitou dos mortos para perdoar os pecados. E nós aqui damos testemunho dele. Esse é o resumo da primeira pregação dos apóstolos. Então, é interessante perguntar hoje, tantas pessoas às vezes, por que eu estou falando isso? Porque o tempo pascal de hoje até o tempo pascal, até chegar a Pentecostes, nós veremos os evangelhos, as primeiras leituras, as segundas leituras e os evangelhos, os discípulos tentando entender quem é Jesus. Semana que vem, nós vamos ver, por exemplo, no evangelho, o começo das dúvidas dos discípulos.
os discípulos começam a ficar com dúvidas. E no dia de hoje, nós já começamos a ver essas dúvidas. Mas vamos continuar na primeira leitura aqui. Então, esse é o resumo. Se a gente quiser então falar quem é Jesus para as pessoas, se alguém chegar para você na escola, no trabalho, na família, em algum lugar, na rua, em qualquer lugar, e perguntar para você quem é Jesus, está aqui. A primeira leitura é um resumo. Segundo São Pedro, está aqui o resumo de quem é Jesus. Jesus é o filho de Maria? Também. Jesus é a segunda pessoa da Trindade? Também. Mas aqui é o centro. Aqui é o... Estava falando aqui do centro do anúncio dos primeiros discípulos e dos apóstolos. Jesus veio para salvar. E todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Ou seja, recebe vida nova, como escutamos na segunda leitura. A vida nova, esse revestidos de glória, não é revestidos de glória do dinheiro, do poder, de conseguir. Às vezes a gente vê na televisão, né, as pessoas achando que a glória de Deus é você conseguir tudo o que você quer. Não, não é isso. Nós vimos na Sexta-feira Santa que Deus glorificou o seu Filho e ia glorificá-lo novamente. E nós vimos que a glória dele foi a cruz, porque ele obedeceu ao seu Pai. Então, revestidos de glória é escutar a Deus. Ou seja, ser perdoado por Deus, não há maior glória do que isso. Ou seja, ser perdoado por Deus, ser filho de Deus, procurar viver na graça de Deus, essa é a maior glória que uma pessoa pode ter na vida, no mundo. Não há maior glória que isso. Porque é uma pessoa que vai viver plenamente feliz. E hoje, na festa da Páscoa, como temos em Pentecostes e outras festas importantes da igreja, nós tivemos uma sequência, né? É uma música antes do Evangelho. E nessa sequência tem um resumo, né? É um resumo do Evangelho que nós escutamos. E tem aqui na quarta estrofe, vai dizer, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado no chão o lençol. No Evangelho, nós encontramos, se na primeira leitura tem um resumo de quem é Jesus, no Evangelho, nós começamos a perceber quem é Jesus para essas pessoas. E quem é Jesus para essas pessoas se manifesta em quem é a igreja. Então vamos lá. Tem aí os 2 discípulos. Maria Madalena foi ao túmulo. Lembra que eu falei que a primeira coisa que os discípulos, de Emaús, quando perceberam que é Jesus, a primeira coisa que eles fazem é voltar para o grupo, é voltar para a comunidade. Maria Madalena faz a mesma coisa. A primeira coisa que ela faz é voltar para a comunidade, é voltar para o grupo. Então Pedro, o discípulo que Jesus amava, que normalmente nós chamamos de São João, evangelista, eles correm para o túmulo. O discípulo mais novo chega na frente, mas ele não entra. Ele deixa Pedro entrar primeiro. Por que ele deixa Pedro entrar primeiro? Porque, várias coisas, mas porque ele está perdoando Pedro. Um capítulo antes, esse discípulo amado foi o único discípulo que não fugiu da perseguição. Todos os outros discípulos, na hora que Jesus foi preso e crucificado, fugiram.
Não sei se vocês vão se lembrar, mas na sexta-feira, quando teve a proclamação da paixão de Jesus, que nós rezamos aqui, foi proclamado aqui, Jesus na cruz, também no Evangelho de São João, quando está quase morrendo no finalzinho, até um pouquinho antes da gente se ajoelhar, ele fala, antes, um pouquinho antes de morrer, ele diz assim: mãe, esse é o teu filho. Filho, esta é tua mãe. Ou seja, naquele momento, Jesus estava entregando a sua mãe para esse discípulo amado. Ou seja, é o único discípulo que não foge. Todos os outros discípulos fogem, porque estão com medo de serem crucificados junto com Jesus. E é esse discípulo que está aqui nessa passagem. Ou seja, esse discípulo que não fugiu, ele deixa Pedro entrar primeiro. Ou seja, e esse discípulo que escreveu o Evangelho, viu? Ele perdoa Pedro. Pedro, apesar de você ter fugido, eu perdoo você e deixo você entrar na frente, antes de mim. Claro que a gente aprende normalmente que é sinal de que Pedro é o primeiro apóstolo, Pedro é o primeiro papa, também tem isso. Mas aqui é um gesto de perdão. Ou seja, um primeiro gesto daqueles que conhecem Jesus é o perdão entre eles, porque eles sabem que eles também não são perfeitos. Pedro entrou, olhou, entendeu o que aconteceu, mas não acreditou. Por que o outro discípulo acreditou? Porque ele amava. Então essa é a diferença. Não porque Pedro não amava, não é isso. Mas o outro amava mais. O que eu quero dizer? Às vezes, saber, ter a verdade, ter o conhecimento, sem amor, é insuficiente. Uma vez, e prometo que vou encerrando, uma vez uma pessoa veio conversar comigo, não era confissão, então posso falar, né? Veio conversar comigo, perguntar se ela podia fazer aquilo ou não. Segundo a lei, ela podia fazer. Ela não estava errada, segundo a lei. Mas eu perguntei para ela: olha, você pode fazer, não está errada. Mas se você fizer isso, vai fazer o bem para alguém? Não. Ia aplicar uma lei, mas não ia fazer o bem para ninguém. Gente, pelo amor de Deus, não estou justificando ninguém cometer crime aqui, tá bom? Não estou falando assim, então tá, não é isso que eu quero dizer. Mas fazer algo sabendo que é certo, mas se a gente às vezes não tem o sentimento de querer fazer o bem, aqui não estou falando nem no amor, viu? Que é uma coisa além ainda. Mas se, às vezes, se estar certo, sem amor, não vale nada. Dom Bosco, nosso fundador, né, dos salesianos, dizia: às vezes eu prefiro não estar 100% certo com um garoto do oratório, mas fazer o bem com o coração. Porque o bem com o coração pode mudar fazer o bem pode mudar o coração, mas aplicar uma regra nem sempre muda um coração. Então, gente, se na primeira leitura nós temos um resumo de quem é Jesus para os discípulos, no Evangelho nós temos o começo do que é a igreja. E o primeiro gesto entre das pessoas que estão naquele grupo, lógico que é estarem juntas, mas uma pessoa perdoar a outra.
E quem consegue acreditar mais é aquela pessoa que ama mais. E amar mais é sempre difícil. Por quê? Amar mais é fazer alguma coisa que custa. Amar mais é fazer alguma coisa para alguém que custa para a gente. Não fazer aquilo que eu gosto. Não fazer aquilo que eu quero. Mas fazer alguma coisa que é custoso. Já disse isso uma vez aqui, estou repetindo. É uma coisa que exige da gente. Senão isso não é amor. É apenas algo que eu fiz. Então, e só no finalzinho, né? Só para entender, no último versículo vai dizer assim: de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Eu sempre digo e sempre falo, os discípulos viveram 3 anos com Jesus. Escutavam Jesus falar todos os dias. Viram Jesus fazer uns milagres. Tocaram em Jesus. Foram tocados por Jesus. E eles ainda tinham dificuldade em entender o que aconteceu com a ressurreição. Imagine nós, que nós não vemos Jesus todos os dias, como eles viram, nós não escutamos Jesus como eles escutaram Jesus, nós não tocamos em Jesus como eles tocaram. Imagine nós a dificuldade que nós temos. Então, vamos pedir na Eucaristia que vamos receber a graça de Deus, para que Deus toque o nosso coração, toque a nossa mente, toque o nosso espírito, para que a gente possa abrir, todo o nosso entendimento, toda a nossa razão, toda a nossa alma e todo o nosso coração, para começar a entender o que é a ressurreição, para um dia podermos ter a graça de sermos tocados por Deus, e entender verdadeiramente essa graça que Ele nos dá todos os dias ou todas as vezes que nos aproximamos do altar do Senhor. Por isso, vamos continuar nossa celebração rezando o creio, que surge de tudo isso aqui, da primeira leitura, da segunda leitura e também do Evangelho. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesse dia santo, em que Jesus ressuscitou, roguemos ao Pai que nos faça participar do triunfo de Cristo e de sua vida divina. Iluminai-nos com a glória de Cristo ressuscitado. Pai Santo, que a Páscoa de Jesus seja a Páscoa da Igreja em São Paulo, chamada a renovar o seu testemunho pela realização do seu primeiro sínodo arquidiocesano. Verônica. Pai Santo, pela Páscoa do vosso Filho, que todos os desempenham o poder no mundo sejam construtores da paz e da justiça. Iluminai-nos com a glória do seu ressuscitado. Pai Santo, pela Páscoa do vosso Filho, que a nossa comunidade se abra ao serviço do amor, sobretudo aos mais pobres. Iluminai-nos com a glória de Cristo ressuscitado. Pai Santo, pela Páscoa do vosso Filho,
que os cristãos sejam um sinal profético de um mundo novo, onde a paz seja possível e o amor possa reinar. Iluminai-nos com a glória de Cristo ressuscitado. Podemos fazer um momento de silêncio e colocar nas mãos de Deus alguma coisa ou alguém, alguma intenção que você quer colocar nas mãos de Deus. Pode ser também um agradecimento ou algum pedido que você quer fazer. Tudo isso nós nos pedimos ao Pai, por Cristo ressuscitado. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual vossa Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo nesse dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoe as oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedere paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós os oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Odilo, também Dom Eduardo, seu auxiliar, e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo. Dai-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar essas oferendas, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos,
Deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Guardai, ó Deus, a vossa igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. A nossa próxima missa será no próximo sábado, às 16 horas. Agradecemos a todos vocês que nos assistem, que têm acompanhado aqui com a gente as missas, e continue nos acompanhando pelas mídias sociais. Muito obrigado e feliz Páscoa a todos. Queria agradecer também pela iniciativa, pela Ruth, Dona Cida, que ajudou a gente também essa semana. A Gracineide, eu sei que também trabalhou bastante. Pela Solange e o André também na música, muito agradecido, que vem se preocupando já há bastante tempo. Pelo pessoal que trabalhou aí nos vídeos, a Verônica, não sei se seu esposo ajuda em casa também, o Danilo, também a Roberta com o Denis, agradeço, vocês aí que estão trabalhando arduamente. Eu sei que foi uma semana puxada para vocês também, então agradeço de coração também pelo trabalho realizado essa semana para o prol também do crescimento do Reino de Deus. Nós que agradecemos o Senhor pela tua presença. Aí não é mais que obrigação, No meu caso, Deus dá, então a gente tem que só entregar o que Deus dá. Então, por vocês, pelo todo o trabalho, sei que não é muito litúrgico, então, mas gostaria, dia de Cristo, Páscoa, mais uma Ave Maria por vocês, por todo o trabalho que vocês realizaram, e continuam realizando aqui na capela. Jesus perdoa, a mãe dele, então ele deixa. Então, rezamos uma Ave Maria por todos vocês que trabalharam, ajudaram a gente. Eu sei que foi puxado para vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E essa bênção, desce sobre vocês e também sobre aquelas pessoas, sobre você que está também acompanhando pela mídia social. Também que Deus atenda as suas preces e que essa bênção pascal chegue no coração de cada um de nós que tanto precisa, ainda mais nesse momento que nós passamos aqui no Brasil. O Senhor esteja convosco. Que o Deus Todo-Poderoso os abençoe nessa solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. E viva Cristo ressuscitado.